Bom, sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os movimentos circulares. Então, a ideia hoje é falar sobre movimentos circulares. Esse é um assunto aí que ele tem várias correlações com outros assuntos. Então, a gente vai precisar de alguns tópicos de assuntos anteriores, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai relacionando os assuntos de hoje com os assuntos anteriores a esse, né? Então, uma das coisas que a gente vai precisar nesse assunto é a ideia que vem lá da geometria, que tem a ver com o seguinte: se você pegar uma circunferência, vou pegar uma circunferência aqui, e nessa circunferência, se você for analisar o tamanho de um arco, né, então, primeira etapa aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma circunferência. A primeira estava boa já. Acho que assim tá bom. Se você pegar daqui do centro até um determinado ponto, assim, então eu estou pensando que aqui é o centro, esse ponto é o centro, aqui eu tenho um ponto e aqui outro ponto. Isso aqui é um arco, né, uma abertura. Então daqui você vem até aqui embaixo, tem uma abertura. O comprimento desse arco, que eu vou chamar de L, se relaciona, né, se relaciona com o raio do círculo e esse ângulo que aparece aqui, tá? Eu vou botar o ângulo de outra cor, vou botar o ângulo aqui de vermelho, por exemplo. E qual é a relação entre o raio, o arco? O arco aqui é o comprimento, tá? Isso aqui é o comprimento do arco. Então, isso aqui é o comprimento do arco, tá? Não é a medida do arco. A medida do arco é igual à medida do ângulo, que é um ângulo central. Estou falando do comprimento, da distância, do tamanho dessa linha. Então, o comprimento desse arco, ele é igual, esse comprimento desse arco é igual ao ângulo θ vezes o raio. Lembrando que esse θ tem que estar medido em radianos. Então, vou colocar aqui do lado com θ medido em radianos, tá? Então, essa é a primeira coisa aqui quando a gente estuda os movimentos circulares, né? O comprimento de um arco, ele é igual ao ângulo descrito vezes o raio, desde que o ângulo descrito ele esteja medido em radiano, não pode estar em graus. Então, quando você for falar, por exemplo, 180 graus, você vai usar π radianos, e por aí vai, tá? E a partir daqui, tudo vai ficar mais simples. Por quê? Digamos que você tem uma bolinha que sai daqui, ó, né, e se move ao longo dessa linha até aqui, né? Digamos que ela está se movendo ao longo dessa linha, descrevendo um movimento circular. Então, esse L, vai se assemelhar a um S, né? Ou seja, a um comprimento, a um espaço ao longo do tempo. E se eu quiser, posso chamar isso aqui, ó, de S0 e esse aqui de S final, né? Que é de onde você saiu e onde você chegou. Então, eu posso dizer que, por exemplo, S menos S0, né, que é o nosso ΔS, é igual a θ, né, θ vezes
R. Né? Posso dizer isso. Se eu quiser, posso ir além. Eu posso pensar que aqui, ó, é o meu ângulo inicial. Vou fazer de vermelho, né, para ficar com a mesma notação aqui. Que esse aqui é meu θ inicial. E que esse aqui é o meu θ final, tá? Em vez de θ aqui. E dizer que esse ângulo é um Δθ. Então aqui, ó, no lugar do θ, eu vou apagar e vou dizer que isso aqui, ó, é um θ0 subtraído de um θ. E claro, isso tudo multiplicado aqui, ó, por R. Esse R eu vou deixar fixo. Então a gente pode dizer, ó, de maneira geral, que ΔS, que é isso aqui, ΔS é igual a Δθ, que é a variação de ângulo, vezes o raio. Tá? Então, eu fiz uma analogia, né? Eu peguei a ideia da circunferência do círculo aqui, circunferência mais propriamente dita, e juntei essa ideia com a ideia do deslocamento, né? Com a ideia da variação de espaço, criando essa nova relação que você está vendo aqui, que é uma relação que envolve aqui, ó, o deslocamento do lado esquerdo, né? A variação de ângulo do lado direito e o raio. Lembrando que essa variação de ângulo sempre medida em radianos, tá? Se θ é medida em radianos, então Δθ também é medida em radianos, ok? Bom, beleza. Mas o que que isso vai me adiantar, né? Onde que vai entrar isso? É que se você lembrar, o que que é velocidade média? Velocidade média, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. E aqui eu já tenho ΔS. Eu posso definir uma nova grandeza, que eu vou chamar de velocidade angular média, que é Δθ sobre ΔT. E essa velocidade angular média, né, ela vai aparecer nessa equação. Se a gente dividir a equação inteira, ó, se a gente dividir toda essa equação por ΔT. Eu vou pegar essa equação, dividir por ΔT, vou ficar com ΔS sobre ΔT igual a Δθ sobre ΔT vezes R. Bom, então, agora, o que que eu tenho? ΔS sobre ΔT, eu vou chamar de velocidade média. Δθ sobre ΔT, velocidade angular média. E aqui o raio. Então, a gente criou uma nova equação que é velocidade média igual ômega médio vezes R. Isso relaciona a velocidade linear, que é a velocidade ao longo da trajetória, com a velocidade angular, que é a velocidade em termos de ângulo. Tá? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de velocidade linear. Velocidade linear. Tá? Então, isso aqui é velocidade linear. Essa aqui, ó, é a velocidade angular. Essa aqui é a velocidade angular. E esse aqui é o raio da trajetória, no caso. Tá? Então, eu consigo relacionar a velocidade ao longo de uma trajetória, né, de um movimento circular, com a velocidade angular, que é o quanto de ângulo você andou. Então, repare que a conexão entre o movimento que a gente conhecia antes e o movimento angular se dá apenas multiplicando pelo raio, né? Ou, se você preferir, dividindo pelo raio para obter uma nova grandeza. Porque, repare, se você voltar aqui, ó, nessa equação anterior, né, em que a gente tinha ΔS, Δθ e R, e você simplesmente escrever isolando R,
você vai ter que R é delta S, né? Ou melhor, né? Eu vou escrever assim, que aí eu não vou isolar o R. Delta θ é igual a delta S dividido por R. Da mesma maneira que se você olhar para essa equação aqui, você vai ter que ômega médio é igual a velocidade linear, velocidade média, dividido pelo raio. Ou seja, eu posso obter ambas apenas dividindo a expressão que a gente já conhecia pelo raio, que a gente já fez isso antes, né? A gente já calculou ΔS, velocidade média, enfim, coisas desse tipo. Agora a gente só está calculando uma nova grandeza que diz respeito ao ângulo, né? É isso que a gente está fazendo, tá? Bom, então a gente tem aí um novo cenário para trabalhar, né? Para poder criar novas coisas. Antes eu só tinha movimento linear, né? Não tinha movimentos circulares e agora a gente tem isso. Então, você pode, por exemplo, né, pensar no seguinte, ó, exemplo. Pensar aqui num exemplo simples que envolva essa ideia, né, ó. Ó, uma pessoa corre em torno de uma praça. Aí digamos que essa praça é circular, né? Circular de raio 50 metros, vírgula, levando 1 minuto para percorrer 1/4 de volta na praça. Aí a pergunta pode ser qual a velocidade linear e qual a velocidade angular. Eu vou perguntar as duas coisas, né? Quais, quais são as velocidades, né? Quais são as velocidades lineares, linear, eu vou botar linear e angular desta pessoa. Bom, a primeira coisa é descobrir, né, o quanto de ângulo ela vai andar. Então, fazendo aqui um esquema simples, né, se a gente fizer um esquema bem simples, a gente tem o quê? Uma circunferência no qual a pessoa caminhou 1/4 de volta, né? Então, ela fez isso aqui, ó, percorreu 1/4 de volta. Então, vamos desenhar aqui, ó, 1/4 de volta. Então, ela fez isso. Ou seja, ela percorreu 90 graus ou π sobre 2 radianos. Lembrando que a gente tem que usar o ângulo em radianos. Tudo bem. Se ela percorreu π sobre 2 radianos, então já podemos determinar a velocidade angular. Velocidade angular média é o quanto de ângulo ela andou, π sobre 2. Né? Ela andou π sobre 2 radianos. Acho que eu vou colocar assim. Π sobre 2 dividido pelo tempo. O tempo é 1 minuto.
60 segundos. Ou seja, π sobre 120 radianos por segundo. Tá? Se você quiser usar a aproximação π aproximadamente igual a 3, você teria, né, uma velocidade angular média de aproximadamente 3 sobre 120, 1 sobre 40 radianos por segundo. Essa seria a velocidade aproximada, né, em radianos por segundo. Ok. Então agora vamos pensar na velocidade linear. Há duas maneiras de fazer isso. Como eu já tenho a angular, eu posso fazer que Vm é igual a ômega m vezes r, como a gente viu aqui em cima. Ó. V é igual a ômega r, está escrito aqui. Mas a gente pode fazer também normal, né? Calculando o quanto andou e dividindo pelo tempo. Vamos fazer primeiro assim. A velocidade média, então, seria o ômega médio. Eu vou usar esse aqui, ó, π sobre 120. Né? Não vou substituir o π por 3. Vezes o raio, que é 50. Né? O raio foi dado aqui em cima, ó, 50 metros. Né? Então, você vai ter o seguinte. Simplifica aqui esse raio. 5π. Então, a velocidade média é de 5π sobre 12. Mais uma vez, se a gente usar a aproximação que π é igual a 3, né, se a gente quiser fazer essa aproximação, a gente teria algo assim, né? Velocidade média, aproximadamente, né? Ser um valor aproximado, de 5 vezes 3 sobre 12. Sobre 12. Aí o 3 sobre 12 dá para dar aquela simplificada. 3 por 12. 1 quarto ficaria 5 quartos. Ou seja, 2,2 não, 1,25 metros por segundo. Então, eu teria a velocidade angular e a velocidade linear. Velocidade angular, aproximadamente, né? 1 sobre 40 radianos por segundo. O valor exato, π sobre 120 radianos por segundo. Foi esse valor aqui que a gente achou, certo? Velocidade linear, que é o meu V, né? Velocidade que você calcula, velocidade média, normalmente a gente faz isso. Seria 5π sobre 12 metros por segundo, certo? Aqui em metros por segundo. Ou, claro, 1,25 de forma aproximada, metros por segundo. Isso lembrando que a gente usou π igual a 3, tá? Bom, agora vamos à maneira que eu falei. Você pode calcular o tamanho do arco e depois calcular a velocidade. Então, usando o tamanho do arco, seria algo assim, né? Ó. Usando o tamanho do arco. Você pode querer usar o tamanho do arco. A gente sabe... Aí eu vou fazer a conta aqui em cima para aproveitar bem o espaço, né? A gente tem L, né? L igual... Deixa eu chegar isso aqui um pouco mais para cima. Ver se eu consigo aqui. Acho que assim tá bom. Pronto. L igual... Deixa eu ver se eu tô me vendo também, né? Para não causar aqui um problema. Peraí. Tá, tô me vendo. Vamos voltar para lá. Vamos usar o tamanho do arco. Então, a primeira coisa é calcular L igual a θ vezes R. Então, o tamanho do arco L vai ser L igual a θ, π sobre 2 vezes 50, 25π. Né? Então, 25π é o tamanho. Claro que a gente está simplificando aqui, né? Ó, simplificar aqui, ó. 2 com 50 fica 25π. 25π metros. Então, usando o tamanho do arco, o que eu terei? Eu terei
velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Portanto, a velocidade média, ΔS, o quanto ele andou? 25π. ΔT, né? É o tempo gasto, 1 minuto, 60 segundos. Então, agora eu posso dividir por 5, né? Se você dividir por 5, o que que você vai ter? Você vai ter 5 aqui, ó, 12 aqui, tendo a mesma coisa que achamos antes, 5π, 5π sobre 12 metros por segundo. Foi o que a gente achou antes. Esse é o valor exato. Se eu quiser um valor aproximado, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer π igual a aproximadamente 3, né? Então, fazendo π aproximadamente 3, eu teria um valor aproximado da velocidade de 1,25 metros por segundo. Repare que em quilômetro por hora, né, se você multiplicar por 3,6, por 3 vai dar 3,75 km por hora, mais um pouquinho, vai dar em torno de 4 e alguma coisa quilômetros por hora, que é um valor pequeno, né? A pessoa está correndo bem devagarzinho, tá? Tá mais para uma caminhada do que para uma corrida. Mas enfim, né? Essa é a ideia, né? A ideia que eu queria trazer para mostrar para vocês que você pode encontrar a velocidade linear tanto usando V igual a ômega R, quanto usando V igual a ΔS sobre ΔT. Tanto faz. Isso vai ficar a teu critério se você prefere usar a definição da velocidade angular e a comparação com a velocidade média, ou não, você quer fazer a conta mesmo usando aí o comprimento do arco, tá? Então, essa primeira etapa é isso, é você saber aí o que, que é um movimento circular e entender a correlação entre o tamanho do arco e o raio e o tamanho do ângulo, etc, etc, etc. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos passar para aceleração angular. Porque da mesma forma que eu sei que a velocidade, né, velocidade normal, velocidade padrão, v, é igual a aceleração vezes o tempo, né? Ou, se você preferir, eu sei que a aceleração média é ΔV sobre ΔT, então eu posso pensar que a aceleração média é igual a velocidade dividido pelo tempo, menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Só que a velocidade é o quê? É ômega vezes R. Então, aqui eu teria a aceleração média igual a ômega vezes o raio dividido pelo tempo, né? Menos o ômega inicial vezes o raio dividido pelo tempo. E aí, se eu definir a grandeza ômega pelo tempo, né? Como sendo... aliás, aqui não é ΔT, né? Eu botei ΔT, mas é T só. Vou botar aqui de volta. T. T, eu teria aceleração média igual a ômega menos ômega zero, ou seja, delta ômega, né, sobre delta T vezes o raio. E aí esse delta ômega sobre delta T, eu vou chamar de aceleração angular, né? Ou seja, eu vou chamar esse cara aqui de aceleração angular. Por quê? Porque ele mede o quanto varia a velocidade angular ao longo do tempo. Tá vendo? Então se a gente olhar agora para as equações anteriores, o que a gente vai ver é que todas as relações lineares, quando multiplicadas, né, pelo raio, você obtém, né, ou melhor, quando divididas pelo raio, você obtém a velocidade angular. E toda velocidade angular, quando multiplicada pelo raio, te dá como relação final a velocidade linear. Por exemplo, o ΔS, né, como a gente viu no começo, aqui, ó, o ΔS ele é o ângulo vezes o raio. A gente viu que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio.
E a gente acabou de ver que a aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Então eu posso obter as três coisas. Normalmente, a gente escreve essa equação aqui da seguinte maneira, que a aceleração é igual a alfa vezes o raio, onde alfa é chamada de aceleração angular. Vou colocar aqui, ó, aceleração angular. Muito bem, então agora a gente já tem velocidade angular, aceleração angular, deslocamento angular, né? Temos as três coisas em função das coisas lineares também. Bom, a gente vai, antes da gente definir as equações dos movimentos, existem algumas outras coisas a saber. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui, né, que a gente está fazendo é só para poder definir a ideia geral do movimento circular, né? A gente precisa melhorar aqui algumas coisas, né? Acrescentar umas coisas, tirar outras e tal. Uma das coisas que a gente precisa aqui é a ideia de movimentos periódicos. Vamos lá. Então, movimentos periódicos. O que são esses movimentos periódicos? São movimentos que acontecem com regularidade, né? Vão e voltam. Dentro dessa ideia de movimento periódico, a gente tem dois conceitos importantes. Um deles é o conceito do período. Esse conceito do período é o tempo para completar uma volta. Isso aqui é o tempo para completar cada ciclo ou uma volta. E a frequência. O que é a frequência? É o número de ciclos por unidade de tempo. Número de ciclos por unidade de tempo. Então, pela própria definição, um é o inverso do outro. Porque enquanto um é o tempo para completar um ciclo, o outro é o número de ciclos por uma unidade de tempo. Ou seja, um segundo, um minuto, uma hora, depende de qual é a unidade de tempo. Tá? Então, um é o inverso do outro. Bom, muito bem. Então, período normalmente a gente chama de T. Então, não sei se eu boto aqui, vou botar aqui do lado. T. Frequência normalmente a gente chama de F. A unidade da frequência é o inverso no SI, né? É o inverso do segundo, porque é o inverso do período. Essa unidade chama-se Hertz. Enquanto a unidade do período é o próprio segundo, né? Porque é uma medida de tempo. Tudo bem. Com isso a gente consegue resolver algumas coisas. Por exemplo, um pêndulo completa um ciclo, ida e volta, ida e volta, em 2 segundos, tá? Calcule a frequência do pêndulo.
Então, o que que eu estou dizendo? Estou dizendo que o pêndulo vai e volta em 2 segundos. Então, estou dizendo a você que você tem um pêndulo. Esse pêndulo ele sai daqui, vai até o outro lado e volta em 2 segundos. Essa ida e volta, intervalo de tempo, 2 segundos. Ou seja, o meu período é de 2 segundos. Então, a minha frequência vai ser o inverso de 1 meio. O inverso de 2, que é 1 meio. 0,5 Hz. Ou seja, meio ciclo ida e volta a cada segundo. Né? Meio Hz significa meia volta, vai até metade só a cada segundo. Muito bem. Com isso a gente definiu período e frequência, né? Repare que é possível, então, né, uma vez que isso foi estabelecido, primeiro, pensar nisso que eu falei. Então, ó, eu acho que fica claro que período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Essa é a primeira coisa, né? Perceber que um é o inverso do outro. Isso já ajuda bastante. Segunda coisa, é possível relacionar isso com a velocidade angular e a velocidade linear. Como? Pensando o seguinte, velocidade angular, né, é o ângulo em quanto tempo. Então, a velocidade angular pode ser definida como 2π, que é o ângulo em radiano de uma volta, sobre t, onde t é o período. Porque o tempo para completar uma volta é t e 2π é uma volta em ângulo. Então, a primeira coisa é que eu consigo relacionar a velocidade angular com o período, né? Essa é a primeira coisa aqui que a gente pode pensar. A outra coisa é que V é igual a ômega R, né? Então, eu posso escrever que V é igual a ômega vezes R. Portanto, V vai ser igual a ômega 2π sobre T vezes R. Tá? Então, posso escrever a velocidade em função do período e do raio. Obviamente, como T é o inverso de F, a gente também pode escrever isso de outra maneira. Vamos ver que maneira é essa. Posso escrever da seguinte forma. Ômega. Ômega é igual a 2π vezes F, né, onde F é o inverso de T, ou ômega é igual a, no caso, V, né? Não é o ômega que eu quero, que eu já escrevi ali. V, ômega eu já escrevi. Ou V é igual a 2π vezes F vezes R, que é V é igual a ômega R. Tá? Então, você pode escrever assim e obter tanto um quanto o outro em função de R, de ômega, enfim. Tudo depende aí do que você está procurando. Deixa eu anotar aqui. Ó. Pronto. Bom, calma aí. Com isso a gente já consegue escrever algumas coisas. Por exemplo, antes a gente tinha isso aqui, né? Ó, e aí a gente vai entrar em outra coisa.
No movimento uniforme, no movimento uniforme, a gente tinha S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT. O que que eu vou ter agora? Se eu dividir, né, todo mundo por R, né? Se eu dividir todo mundo por R, já que V, né, ó, V é igual a ômega R, né? S é igual a θ R e A é igual a alfa R. Se eu dividir todo mundo por R, terei as medidas angulares. Então, eu vou pegar essa equação toda e dividir por R. Então, vai ficar S sobre R, S0 sobre R, mais V vezes T sobre R. Só que S sobre R é o θ final. S0 sobre R é o θ inicial. E V sobre R é o ômega, vezes T. Isso aqui é o que a gente chama de equação horária angular, né? Se aqui era equação horária dos espaços, né? Aqui é uma equação horária angular no movimento circular uniforme. Então, aqui é a equação angular. Isso aqui é a equação angular. Vou melhorar aqui o tamanho da letra para poder caber. Equação angular no movimento circular uniforme. Movimento circular e uniforme. Achei a equação angular. Pronto. E aí, como a gente já viu, eu posso pegar essa mesma ideia e levar para o movimento uniformemente variado, né? Posso pegar aqui, ó, no movimento uniformemente variado. O que que vai acontecer? Eu sei que S, vou escrever do mesmo jeito que eu fiz antes, né? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. A gente pode dividir tudo por R e obter S sobre R igual a S0 sobre R, V0T sobre R mais A sobre R, T ao quadrado sobre 2. Pronto. Isso aqui vai ficar o meu θ0, né? Como a gente já falou, isso aqui vai ficar o θ. Aqui vai ficar θ0, aqui vai ficar ômega 0 t, e aqui vai ficar um alfa t ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho aí a minha equação, né, do movimento circular uniformemente variado. Isso aqui era o MCU, aqui é o MCUV. Que se baseia no movimento retilíneo uniformemente variado ou no movimento uniformemente variado, de maneira geral. Bom, o mesmo pode acontecer com a velocidade, né? Lembrando que a velocidade no movimento uniformemente variado, uniformemente, que eu escrevi aqui, é uniformemente. Uniformemente.
a gente vai ter V igual a V0 mais AT. Então, eu vou ter V igual a V0 mais AT. Portanto, se eu dividir tudo por R, eu terei, né, V sobre R, V0 sobre R mais A sobre R vezes T, ocasionando ômega igual a ômega zero mais alfa T, né? De novo, paralelo aí com, né, o movimento que a gente já conhece. É claro que a gente já viu uma equação para aceleração, mas eu ainda vou completar aqui, ó, com a equação de Torricelli. Então, que diz o seguinte, né? A gente sabe que era v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2a delta S. De novo, vamos dividir tudo por R, né? Mesmo esquema, dividindo por R aqui, por R, por R e por R, né? Porque aqui eu tenho A e S, né? Ou seja, na verdade, o ideal é dividir por R duas vezes, então eu vou dividir logo por R ao quadrado. E aí aqui já está R vezes R, que dá R ao quadrado, né? Eu vou ter isso aqui, né? V ao quadrado sobre A ao quadrado, V sobre R ao quadrado, igual a V0 sobre R ao quadrado, mais duas vezes A sobre R vezes delta S sobre R. A sobre R é o... Aí acabou, agora é só substituir os valores que a gente já conhece. Isso aqui é ômega 2, aqui vai ser ômega 0,2 mais 2 vezes alfa vezes delta S sobre R, que é o nosso delta teta, que é o quanto de ângulo andou. Então, repare que tem uma relação bem estreita entre a equação de Torricelli e movimentos circulares. Bom, então, só recapitulando, a gente falou sobre movimentos circulares, como relacionar o comprimento do arco com a abertura, falou sobre a velocidade, né, média e velocidade angular, deu um exemplo, depois começou a falar sobre movimentos periódicos, o que que é período, o que que é frequência, deu um exemplo, mostrei as principais relações entre período, frequência, velocidade, aceleração e ômega, e agora a gente mostrou como encontrar as equações horárias, tanto com o movimento circular uniforme, quanto com o movimento circular e uniformemente variado, que é o que está aqui embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, movimento circular uniformemente variado, né? MCUV. O que que falta para fechar a parte teórica? Falta a parte de movimentos conjugados, ou transmissão de movimento. Vamos lá. Movimentos conjugados. Podem aparecer de dois tipos: mesmo eixo ou mesma polia, mesma corrente. Tá? Vou começar com a mesma polia. Mesma polia é quando você tem os dois ligados por uma corrente inextensível ou são engrenagens. Ó, mesma polia, você vai ter isso. Uma polia pequena aqui,
outra maior aqui. Se você ligar, você vai ter isso. Ó, ligou, ligou, transmissão de movimentos. Então aqui, ó, centro, centro. O que que acontece quando a gente tem movimento conjugado com a mesma polia? A velocidade em qualquer ponto da polia é a mesma velocidade. E essa velocidade sempre é tangente à polia. Então aqui, por exemplo, ela vai estar tangente para baixo, assim. Aqui vai estar para a direita, aqui vai estar para frente, aqui vai estar assim. Ou seja, em qualquer ponto da polia vai estar sempre assim, tangente à corrente, tá? Isso quando eu tenho a mesma polia ou engrenagens, né, conectadas. Vai acontecer isso. Eles não dão o mesmo número de voltas. Então eu estou dizendo aqui para você, na verdade, que a relação entre as duas é a seguinte: V1, vamos dizer que V1 é esse ponto aqui, ponto 1. 2 é esse ponto aqui. V1 igual a V2. O que é V1? Ômega 1, raio 1, ômega 2, raio 2. Raio 1 é menor, raio 2 é maior. Raio 1, raio 2. Como ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2, quanto maior o raio, menor o ômega, porque vai ficar ômega 1 sobre R2 igual a ômega 2 sobre R1. Então, quanto maior, né, é a velocidade, menor o raio, que significa que o disco menor roda mais, enquanto o disco maior roda menos. Que é o princípio de funcionamento das catracas de bicicleta, por exemplo. Mesmo eixo, agora não, agora vai acontecer o contrário. Quando a gente tem o mesmo eixo, né, a gente tem a seguinte situação. Tem isso aqui, ó. Um eixo fixo. Acho que eu vou fazer as roldanas primeiro. Mais fácil. Você tem aqui, ó. Uma, duas. Sendo que essa aqui é menor. E essa aqui é maior. Então, se as duas têm o mesmo eixo, o eixo faz isso, né? Pronto. Mesmo eixo aqui. Então, se essa daqui gira para cá, essa aqui gira para cá, só que como elas giram juntas, elas têm o mesmo ômega e não o mesmo V. Vamos chamar esse raio aqui de R1, esse raio aqui de R2, R2, R1, o ômega é o mesmo, então ômega 1, ômega 2. Se ômega 1 igual a ômega 2, o que que a gente vai fazer? Ômega 2π F1, 2π F2, F1 igual a F2. Ó, 2π cancelou, F1 igual a F2. Pronto. Ou
você sabe que V, né, é igual a ômega R, então ômega é V sobre R. Então daqui você pode tirar também que V1 vezes R1 é igual a V2 vezes R2. Pronto. Quanto maior a velocidade, né, menor vai ser o raio. E por aí vai, né? Isso mostra que é, aliás, está ao contrário aqui, não, escrevi errado. Peraí, volta aqui. Não é V1 R1, é V1 sobre R1. Então aqui é V1 sobre R1, V2 sobre R2. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior o raio. Quanto menor a velocidade, menor o raio, né? Isso mostra que um objeto se movendo na ponta de um disco tem velocidade maior do que um objeto se movendo no centro de um disco. Então, quanto mais próximo do centro, mais fácil é a leitura, porque a velocidade é menor, então você tem um disco com alguma coisa escrita mais perto do centro, a leitura dessa coisa é mais simples do que com essa mesma coisa escrita no mesmo disco, só que na beirada, porque na beirada a velocidade é maior, simplesmente por estar mais afastado. Bom, além disso, né, além da transmissão de movimentos que a gente viu aqui, mesmo a polia e mesmo o eixo, o que foi isso aqui que eu cliquei? Cliquei em alguma coisa. Vou tirar isso aqui. Não sei nem como eu coloquei isso. É, vamos lá. Isso aqui, só escrever aqui que isso aqui é o mesmo eixo. Mesmo eixo. Você ainda tem mais uma coisa para saber, que é a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Vamos lá. A aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta, aceleração centrípeta, ela é definida como sendo o seguinte: A igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Ela é um vetor e aponta para o centro. Esse é o módulo, né? Então, quando a gente está falando de aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta ela é um vetor que aponta para o centro da trajetória. Então, digamos que aqui é o centro. Isso aqui é o vetor aceleração centrípeta de um objeto que se move ao longo de uma trajetória circular. Não importa se ele está no sentido horário ou anti-horário. Se tiver no sentido horário, a velocidade aqui, ó, sempre tangente à trajetória. V é um vetor. A aceleração centrípeta sempre apontando para o centro. Centrípeta e aqui é 90 graus. Tá? Porque a aceleração centrípeta modifica a direção, mas não modifica o módulo da velocidade. Então, um objeto que faz curva, ele tem aceleração, só que não é aceleração tangencial. Então, pode fazer curva com uma velocidade constante, em termos de módulo. Bom, e se tiver. E aí, essa aceleração é a única aceleração que pode aparecer? Não. Existe aceleração tangencial. O que é a aceleração tangencial? Vou botar aqui em cima. A aceleração tangencial, ela é a aceleração, não nem escrevi errado. Aceleração tangencial. A aceleração tangencial, né,
ela é a aceleração tangente à trajetória. Vou botar aqui no mesmo exemplo, né? Mesmo desenho aqui, a tangencial, se ela existisse. Poderia estar assim, ó. Como poderia estar no sentido inverso da velocidade. O que que acontece? Se ela estiver assim, no sentido da velocidade, vai aumentar o módulo da velocidade cada vez mais. Então vai girar cada vez mais rápido. Se tiver ao contrário, vai diminuir. Essa aceleração tangencial, que ela é paralela à trajetória, ela é perpendicular à centrípeta. Então, paralela à trajetória. Se isso acontece, a centrípeta e a tangencial, centrípeta que faltou um vetorzinho aqui em cima, elas formam um ângulo de 90. E a resultante entre as duas, ó, é a aceleração total. Que nesse caso vai estar assim, ó. Calma aí que ficou ruim aqui. Vai. Caramba, no finalzinho eu tô errando. Ah, vou deixar assim mesmo. Pronto. Essa é a aceleração total. E como é que eu calculo o módulo de algo que é a diagonal de um retângulo? Aceleração total ao quadrado, aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Né? Isso vai me dar a aceleração total de um objeto que se move de forma circular, tá? Lembrando que a centrípeta é calculada assim. Velocidade linear ao quadrado sobre o raio. É claro, claro que você pode usar isso para resolver esse outro problema. Se eu sei que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, ela também pode ser ômega r ao quadrado sobre r. Portanto, a aceleração vai ser ômega 2 r2 sobre r, simplificou esse com esse. A aceleração então ficou ômega 2 r. Pronto. Essa é a aceleração centrípeta, né? Aceleração centrípeta, centrípeta, centrípeta. Então, cuidado na hora que perguntar a aceleração, tem que ficar claro se é a centrípeta ou a tangencial, né? Porque pode ser uma das duas, quem sabe até, né? Se ele está perguntando aceleração, né? Em geral, se é um movimento linear, pode ser a tangencial e não vai haver centrípeta, porque não tem curva. Mas é um movimento circular, e aí pode ser uma ou a outra. Então tem que saber qual das duas acelerações é que está sendo perguntado. Se for qual é a aceleração, é a junção das duas. E aí você está se relacionando, né? Você está se referindo a essa aceleração aqui, ó, né? Que é a aceleração total. Quando a gente chegar em lançamentos oblíquos, né? Que é o próximo tópico, eu vou falar da aplicação disso em lançamentos oblíquos, porque é através de lançamentos oblíquos, muitas vezes, que a gente acaba usando esse assunto. Pode acontecer também de aparecer para marcar isso num pêndulo, por exemplo. Né? Você tem um pêndulo e esse pêndulo está lá fazendo isso. E aí ele pergunta, né, nesse pêndulo onde está, por exemplo, a aceleração centrípeta ou a aceleração tangencial, qualquer coisa assim, e pedir você para marcar. Né? Então, ó, o pêndulo vai estar assim, aqui está vertical. Repare que nessa situação você tem uma aceleração, né, que faz com que ele aumente a velocidade. Ó. Então, quando ele está descendo, a velocidade aumenta.
Você tem uma aceleração para cá, e para cá você tem a aceleração centrípeta, que só depende da velocidade do raio. A mesma coisa. Então você consegue, ó, isso aqui é tangencial. Oh, desculpa, essa aqui é centrípeta, que está apontando para o centro. O centro é aqui. E você tem aqui embaixo a tangencial, né, que é aquela que aponta na direção. Conforme ele vai andando, a tangencial diminui até chegar aqui e virar para o outro lado, que aí passa a diminuir para que do outro lado aconteça a mesma coisa, né?